Olá, eu sou o professor André Luiz Etec e nessa aula, forças em trajetórias curvilíneas. Bom, vamos dar uma introdução. Quando um corpo realiza uma curva, ele está submetido a uma aceleração chamada centrípeta. Essa aceleração a gente estudou em cinemática vetorial. A segunda lei de Newton diz que a força resultante em um corpo é o produto da massa pela aceleração. Força e aceleração, grandezas vetoriais. Mas, se a aceleração é centrípeta, você se recorda que a aceleração centrípeta dá por v ao quadrado sobre o raio. Então, a força resultante centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. V ao quadrado sobre o raio é a aceleração centrípeta que nós já estudamos. Agora, essa força resultante centrípeta ela possui algumas características. Quais as características? Ela sempre está voltada para o centro. Outra característica, ela é sempre perpendicular à velocidade. Ela só altera a direção da velocidade, ela não altera o módulo, ela não altera o valor. Então, olha só que coisa importante. Apesar de parecer chato, eu vou colocar aqui bem lentamente para você lembrar. A força centrípeta, ela não existe. Quando você vai representar as forças, você não vai colocar a força centrípeta. Quem é a força centrípeta? É uma força resultante. Pode ser qualquer uma das forças estudadas. Peso, tração, elástica, atrito, normal, elétrica e magnética mais para o terceiro ano. Basta que essa força ou uma soma dessas forças tenham as características citadas acima. Então, na hora de você fazer o diagrama vetorial, você não vai colocar a força centrípeta. A força centrípeta é uma resultante, é aquela força que normalmente aponta para o centro. Vamos dar alguns exemplos de aplicações. Uma aplicação é a curva plana. Quando um carro faz uma curva plana, aqui nós temos a força peso, nós temos a força normal e nós temos aqui o atrito para dentro da curva. Eu estou desconsiderando o para frente, que faz o carro se mover, o para trás, que é a resistência do ar principalmente. Aqui este atrito, eu estou colocando um atrito lateral que aparece quando as rodas são viradas. Então aqui a força de atrito é a resultante centrípeta. Nesse caso, o carro só faz a curva por causa da centrípeta. Então eu vou estudar qual é a maior velocidade, a velocidade máxima que um carro pode fazer a curva. Aqui, quem é a centrípeta? É o atrito. Você pode perceber que no diagrama vetorial não desenhei a centrípeta. Como é horizontal, peso e normal são iguaizinhas bonitinhas. Tudo bem que neste caso, um carro de Fórmula 1 ele tem uma força que é descendente. Eu estou desconsiderando essa força. Estou colocando um caso comum. No Fórmula 1 a normal acaba sendo maior do que o peso. A força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. E o atrito μ vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso. Então o que você pode fazer? Você pode substituir a normal por mg. Você pode verificar que a velocidade está nos dois termos da equação. A massa está nos dois termos. Então essa massa vai embora e o que sobra é a velocidade máxima. A velocidade máxima é uma raiz de μrg. Você pode verificar que não depende da massa do carro. E outra coisa, aqui aparece um rg, que é o raio da curva, g é a gravidade. Esses dois vão aparecer bastante aí ao longo da nossa aula. Uma outra aplicação, uma curva inclinada. Aqui o circuito de Talladega é um dos circuitos onde existe a maior inclinação. Aqui eu estou desenhando um carrinho visto pela frente. Então aqui quais são as forças? Peso e normal. Aqui, quando a gente trata de curva inclinada, nós não vamos considerar o atrito. Seria como se o carro não dependesse do atrito para fazer a curva. Se você somar peso com normal, vai dar uma força resultante centrípeta que é diferente da do plano inclinado. No plano inclinado, a direção é aqui, o sentido é para baixo a soma dessas duas. Aqui o carro está em velocidade.
Então a força resultante centrípeta acaba apontando para o centro da curva. Aqui é o seguinte, se este daqui é um ângulo θ, por semelhança de triângulos, a gente chega que aquele ângulo ali também é um ângulo θ. É só você trabalhar um pouquinho que você vai conseguir enxergar. A maior velocidade, a máxima velocidade que um carro pode fazer sem depender do atrito é dada por... Se você olhar para este ângulo aqui, a força centrípeta é o cateto oposto e o peso é o cateto adjacente. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. O peso que está aqui embaixo eu passei para cá multiplicando. Então eu passei o peso multiplicando e abri a força centrípeta. Você pode verificar que a massa novamente está nos dois termos da equação. Vai embora. Eu passo o raio multiplicando para o outro lado. Então aqui a maior velocidade que o carro pode ter sem depender do atrito também é uma raiz. Aqui aparece novamente o raio vezes a gravidade, só que agora tem a tangente de θ. Perceba que quanto maior a inclinação, maior a velocidade que o carro pode fazer a curva. Afinal, quanto maior o ângulo, maior a tangente deste mesmo. Um rotor é um brinquedo que tem em parques de diversões. Lembra esse brinquedo aí. Ele vai girar e você vai ficar encostado na parede. Então aqui nós temos o Pernalonga, ele está girando, você pode verificar que aqui tem uma velocidade angular. E o Pernalonga está tranquilamente encostado aí na parede vertical do cilindro. Você pode verificar que ele não está encostado no chão. Isso devido à rotação do rotor. Então aqui, representando as forças, nós temos o peso, nós temos o atrito. Ele não cai porque o atrito está segurando ele, o peso está para baixo, o atrito está segurando. E é normal, a gente já viu que ela é sempre perpendicular à superfície. Neste caso, a força centrípeta é a normal, a força resultante centrípeta é a normal, e o peso e o atrito acabam sendo iguais, afinal o Pernalonga não está caindo. Aqui, ao contrário das curvas, existe uma velocidade mínima que esse rotor tem que ter para que esse corpo não caia. Aqui, a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre o raio, é o papel da normal. Já peguei e já substituí aqui direto. E você já sabe que o peso é igual à força de atrito. A força de atrito é μ vezes normal. Então aqui o que eu fiz? Eu passei o μ para o outro lado. Então quem é a normal? É o φ dividido pelo μ. O μ está multiplicando aqui, ele pode passar tranquilamente dividindo. Agora pega essa equação e joga nessa daqui. Então você vai ficar aqui m. Aqui tem um v ao quadrado. Aqui pareceu um ômega ao quadrado vezes r quadrado. Vale lembrar lá de movimento circular que velocidade é igual a ômega vezes r. Como a velocidade está ao quadrado, o ômega r também está elevado ao quadrado. A velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Você pode verificar que o raio está em cima e embaixo, pode ir embora. Vale lembrar que o atrito e o peso são iguais. Aqui, né? O atrito e o peso são iguais. Então eu posso substituir o atrito por massa vezes gravidade. A massa pode ir embora, novamente não depende da massa. Agora eu vou passar o raio dividindo. Perceba que aparece o RG novamente. É que aqui eu acabei cancelando quando eu passei de velocidade linear para angular. Então a menor velocidade que o rotor tem que ter para o corpo não cair é G dividido pelo raio multiplicado pelo coeficiente de atrito. Moto. Você ao fazer uma curva quando anda de bicicleta, você deita a bicicleta. Numa corrida de motos, o piloto praticamente deita no chão, tanto que existe essa proteção aqui justamente para ele encostar o joelho no chão. Ele praticamente deita a moto. Vamos ver o porquê que ele faz isso. Aqui você tem o peso, aqui você tem a normal e aqui você tem a atrito. Eu estou estudando a moto 99.
ela quer escorregar para a esquerda, o atrito segura para a direita. Vou traçar algumas retas. Você pode verificar que essa reta diagonal aqui ela tem a inclinação da moto, que está dada por um certo ângulo θ aqui. E se você somar normal e o atrito, vai dar uma forcinha nessa direção aqui, nesse sentido, né? Bom, quem é a resultante centrípeta? O atrito. E aqui o peso e a normal são iguais em módulo. Então aqui é o seguinte, eu vou passar a normal para o outro lado, só para você enxergar uma coisinha aqui. Existe uma relação entre a normal, o atrito e o ângulo, que é a tangente, né? A tangente é o cateto oposto, que é a normal, dividido pelo cateto adjacente, que é a força de atrito. Mas a força de atrito acaba sendo igual à força centrípeta. Então, a normal, que é igual ao peso, eu escrevo como massa vezes gravidade, e a centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Isso daqui é uma divisão de duas frações, mantém a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. A massa, você pode verificar que vai embora, novamente, como todos os casos. Então, a tangente de θ é igual a RG, olha esse RG novamente, dividido por velocidade ao quadrado. Vamos passar para o nosso outro lado aqui. Velocidade ao quadrado vezes a tangente é R vezes G. Então, a velocidade máxima que um piloto pode fazer em uma curva é uma raiz de RG, só que agora é dividido por θ. Você pode verificar que quanto menor é essa tangente, como está no denominador, maior a velocidade. E quanto menor o ângulo, menor a tangente. Então, quanto mais inclinada estiver a moto, menor o ângulo, menor a tangente, maior a velocidade. Então, quando eles se deitam, tem um porquê disso. Para finalizar, o globo da morte, ou looping. Nós normalmente vamos estudar o ponto mais alto. Lá no ponto mais alto, você tem a força peso para baixo, e você tem a normal também para baixo. O carrinho está empurrando o trilho para cima e o trilho empurra o carrinho para baixo. Na condição de velocidade mínima, que é normalmente o que se pergunta nos grandes vestibulares e no Enem, temos que a força normal é nula. Ele passa tão devagar que ele não vai empurrar o trilho. Essa é a ideia. Ele faz só um carinho no trilho. Então aqui, quem é a resultante centrípeta? Peso. A resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. O peso, massa vezes gravidade. A massa novamente vai embora, não depende da massa. E olha aí o nosso famoso RG aparecendo novamente. Então a menor velocidade que um corpo tem que ter para conseguir fazer o looping ou um motociclista no globo da morte é uma raiz do raio multiplicado pela gravidade. De forças em trajetórias curvilíneas, basicamente é isso. Até a próxima.